vida que levanta a mão, por gentileza. Tudo bem que você vai dizer, não, mas a minha igreja tem algo especial que eu não troco por nenhuma outra. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que eles falaram sobre alegria, sobre ser bem recebido, você visita todos os verbos da vida e você vê muito isso. Amém? E hoje eu fui incumbida dessa responsabilidade de estar falando sobre esse assunto, né, que faz parte do nosso ministério, a visão do nosso ministério, que é alegria e paz. Mas, pasmem, semana passada começou uma turbulência, mas essa palavra, quando chegou ao meu coração, eu falei assim, pai, eu tenho certeza que algo vai mudar, e mudar para melhor, amém? Porque ao longo da minha jornada, e eu creio que você também, ao longo da sua jornada, nós temos aprendido, principalmente quem chegou aqui no Verbo da Vida, que a alegria não é um estado, um momento, uma circunstância. É um fruto onde eu decido, de fato, me alegrar, independente da circunstância. Se está favorável, eu decido estar alegre. Se o tempo aparentemente não está tão favorável, eu decido estar alegre. Se as circunstâncias vêm, eu decido ir até o meu Pai e estar num lugar de segurança, onde a paz, que excede todo entendimento, ela é a que reina sobre o meu coração e eu posso descansar e confiar naquele na qual eu entreguei a minha vida. Amém? Estou falando alguma mentira? Eu acho que não, porque a palavra de Deus, ela garante isso. Então, queridos, assim como você, todos nós estamos ou passamos por alguma circunstância que tentam nos tirar do lugar em que nós não devemos sair. Porque esse fruto, ele é exercido por mim e por você. Quando a circunstância vem, ela não vai ditar o que eu vou fazer. Mas quando a circunstância vier, eu vou dizer para ela que independente eu vou ficar com a palavra. Amém? Você pode abrir, por gentileza, lá em Gálatas 5, todo mundo sabe. Ai, eu sei, mas antes disso eu quero orar, amém? E você pode me ajudar na oração? Aleluia. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigada, Senhor, por você ter confiado à tua igreja, nesse tempo, coisas extraordinárias, onde nós sabemos que nós levamos a luz do Senhor, aonde quer que nós estejamos, e que essas verdades sejam aquilo que rege as nossas vidas, por onde quer que nós passemos, Pai. Que de fato, como igreja, nós não vivamos pelas circunstâncias, mas nós vivamos pelas verdades da palavra do Senhor. E aquilo que a palavra diz a nosso respeito é exatamente isso que nós somos. E nós não só podemos, mas nós devemos e desfrutamos da alegria e da paz, que é um fruto que nós decidimos exercer todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por ministrar os nossos corações esta noite. Obrigada por nos ensinar. Obrigada por nos colocar no trilho, por nos clarear coisas que talvez nós tenhamos deixado de lado, mas que essa noite o Espírito Santo está nos lembrando e nos colocando no lugar de segurança, porque a sua palavra é esse lugar, Pai. Nós confiamos no Senhor. E eu confio esta noite, o meu coração, aquilo que o Senhor vai compartilhar, vindo da minha vida e sendo liberada para a vida dos meus irmãos. Obrigada, porque antes dessa palavra chegar para eles, ela tem chegado ao meu coração e ela tem edificado a minha vida nesses dias, Pai. Obrigada por me lembrar dessas verdades, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se alegrar por isso? Você pode se alegrar porque eu não era assim, hoje eu sou uma pessoa melhor. Amém? Você pode se alegrar com a sua vida, porque você sabe de onde o Senhor te tirou e onde você está hoje. Você pode se alegrar porque coisas que antes tiravam a sua paz, que a gente fala assim, tirou a minha paz, né? Tirou a minha alegria, eu perdi a minha alegria. Hoje não é mais a mesma coisa. Amém?
Você decide, eu decido, todos os dias, quando algumas coisas vêm, nós até às vezes ficamos, né? Como é que eu posso dizer assim, balanceado, estatalado, assim, chocado, com vontade de chutar a cara do cão, acabar com ele de uma vez só. Mas aí você para e você decide que você não precisa lutar com ele, porque ele já foi vencido. Amém? E eu e você precisamos ficar no lugar que a palavra diz, exercer nesse momento o fruto. Amém? E lá em Gálatas, eu não falei, né? É 5, eu falei Gálatas 5, gente. Gálatas 5, 22, que diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não sei você, mas eu me vi aqui, olha. Me vi todinha aqui. Em transformação. Aleluia, glória a Deus. Estou exercendo, amém? Mas nós vamos nos atentar essa noite sobre alegria e sobre paz. E quando eu fui incumbida sobre falar sobre esse assunto, eu considero que naquele momento eu não me sentia a mesma raiva de antes. E eu vou contar para vocês o porquê. Uma das coisas pelas quais eu fui muito impactada, ou talvez em alguns lugares rejeitada, era por ser uma pessoa muito simpática, muito alegre, muito... E isso incomodava e incomoda as pessoas. Amém? Existem coisas que eu alinhei ou fiz um outro percurso na minha vida porque eu vi que não era associado à palavra. Mas existia algo na minha vida, como tem na sua vida também, pela qual Deus nos deu para que nós fôssemos não só um canal de transformação para as pessoas, mas também para que nós olhássemos para isso e dessemos graças ao Senhor por conta disso. Eu decidia, mesmo diante de algumas coisas que aconteciam na minha vida, sorrir. É tragédia, estou sorrindo. É isso, estou sorrindo. Ah, tá assim, estou sorrindo. E as pessoas eram repelidas por conta disso. Porque eu ouvia sempre assim, é impossível alguém sorrir e estar bem todo o tempo. Gente, eu não estava bem em todo o tempo. Eu decidia fazer daquela situação, daquela circunstância, um lugar onde eu não iria me abalar. Isso eu nem era cristã. Mas, por outro lado, existiam pessoas que se aproximavam de mim por conta disso. E dentro da palavra, eu me alegrei muito quando o Senhor falou comigo sobre algo que eu jamais poderia perder. Que era esse jeito alegre, sorridente, que não incomodava só pessoas, mas o inferno. E sabe, todas as vezes que alguma circunstância vinha e eu ficava abalada, eu ia para o meu lugar com o Senhor, eu me prostrava, me derramava nele, e daqui a pouco eu estava rindo, feito uma mulher abençoada, amém? E sabe, queridos, a minha mãe falava algo na minha infância que foi muito impactante para mim. Ela falava assim, Raiba, eu não entendo como coisas estão acontecendo e você fala que está tudo bem, você está sorrindo, você está brincando. Filha, a vida não é assim, a vida não é feliz o tempo todo. Eu falei assim, eu sei, mas eu vou resolver alguma coisa ficando com raiva, chateada e brigando com as pessoas? Eu não iria resolver nada, mas tem um versículo que fala sobre isso, né? Se eu ficar triste, ficar abalada, se eu ficar esmurecida, puder acrescentar alguma coisa sobre a minha vida, se pudesse, mas não pode. O fato de nós ficarmos tristes, ficarmos abalados, ou nos entregarmos às circunstâncias que podem chegar nas nossas vidas, não vai mudar nada. Agora, eu e você, nós sabemos o que é nós olharmos a circunstância e decidimos exercer o fruto da alegria, independente de, não é verdade? Parece até uma coisa que não é normal. Eu estar feliz quando é para mim estar triste. Eu ficar em paz quando tudo à minha volta está quase que pegando fogo. É um casamento que não está como você desejou. É um marido que não está convertido.
É uma traição que aconteceu dentro do casamento. É uma amizade que foi abalada. É a igreja que você pode ter passado, onde você foi ferido, foi machucado. É o recurso que não chegou. É alguém que te enganou, que te passou para trás. É a perda de um ente querido. Eu poderia citar tantas coisas. Mas o que nos faz estar nesse lugar de segurança é também a confiança que nós temos naquele que nós entregamos a nossa vida. E eu quero só lembrar uma coisa. Quem já ouviu falar que eu vou viajar? Aleluia! Aleluia! Deus é bom, amém? E eu acho que algumas pessoas, se não se alegraram, já se alegram de tanto que eu falo sobre isso, né? Então, eu nem viajei, mas eu já estou muito feliz o tempo todo, em todo o tempo. E vou desfrutar de algo que eu tenho declarado, que eu tenho crido e que eu tenho gerado em Deus, né? Mas que eu já tinha descansado nele. Quando eu descansei, ele falou agora, né? E é sobre isso. É sobre, independente de eu já ter recebido algo, eu me alegrar com aquilo. E é uma das coisas, uma das características que o verbo nos ensina é que eu não comemoro somente no dia. Podemos comemorar no dia que recebemos algo, sim. O dia que chega o nosso aniversário é maravilhoso, mas se você for como eu, você começa a comemorar já sabendo que o mês já está chegando. E você começa a comemorar antes. E é uma das nossas características. Nós nos alegrarmos quando nós passamos a orar por algo e desejamos isso, e nós começamos a nos alegrar, mesmo sem ter chegado. E eu coloquei, nesse processo que eu estava estudando, eu coloquei o seguinte: a alegria não é a ausência de tristeza, e a paz não é a ausência do caos. É em meio a tudo isso, decidirmos ficar em fé e exercer esse fruto. Amém? Aleluia. E como está escrito em Gálatas 5, né, no 22, que um dos frutos do Espírito é alegria e paz. Isso quer dizer que eu e você temos uma grande responsabilidade, que é exercer ele. E qual a oportunidade que eu e você temos melhor de exercer ele, se não é diante das circunstâncias? Não existe melhor lugar para nós exercermos a paz, para nós exercermos o fruto de paz e o fruto de alegria, se não for nos momentos adversos. Quando nós não estamos bem, nós lembramos da palavra. Quando algumas coisas parecem um caos e você não sabe como fazer, eu não sei como fazer, e você decide, eu decido confiar no Senhor. E ali naquele lugar, eu decido exercer o fruto da alegria, mesmo não sentindo absolutamente nada e nem vontade de sorrir, de me alegrar. Amém? É você orar e não estar vendo o resultado naturalmente, mas você permanece se alegrando com aquilo que você está orando. É como se algo estivesse se levantando, ficando mais difícil para você, e você decide, vai acontecer. Eu decido me alegrar, eu decido descansar, eu decido que essa conta aqui ela vai ser paga e está tudo bem. Eu estou cumprindo os princípios da palavra. Eu estou dizimando, eu estou ofertando, então não tem nenhum tipo de impedimento que vai acontecer e impedir que essa conta seja paga. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver, vamos lá. A alegria, ela vem de Deus. Eu não posso nunca esquecer que essa alegria, ela não parte de mim. Como nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, essa alegria, ela vem dele. Mas eu é quem exerço. Amém? O fruto do Espírito, ele só é exercido quando eu e você tomamos a decisão de fazer algo com aquilo que já foi dado para nós.
Lembra aquela história de que nós já ouvimos de que o diabo não pode tirar aquilo que ele não nos deu? O diabo não pode tirar uma bênção que foi o Senhor que nos deu? E se a paz e se a alegria, ela vem do Senhor, Ele não pode tirar aquilo que Ele não nos deu. Então, uma vez que nós entendemos isso, não é o diabo que vai tirar. Mas eu posso, por alguns momentos, me deixar levar pela circunstância e não estar exercendo isso. Mas não é o Senhor, é eu que tenho que fazer isso. Amém? Então, não é o diabo que tira a nossa paz, como às vezes a gente fala. Tirou a minha paz, tirou a minha alegria. Não, não. Ele jamais tem o direito de tirar aquilo que ele não nos deu. Agora, o que eu e você podemos fazer é sair desse lugar de confiança que nós temos no Senhor. É exatamente isso. Nós saímos do lugar de confiança no Senhor e nos deixamos levar pela circunstância. E quando nós fazemos isso, nós nos colocamos num lugar onde nós somos vulneráveis e onde o diabo vai usar mesmo aquilo para nos abalar, nos abater e talvez até tirar a gente do caminho que nós temos andado com o Senhor. Então a circunstância vem e eu entendo que a alegria que eu possuo, o Senhor me deu e agora eu vou exercer, porque não é Ele que vai fazer por mim, é eu que tenho que exercer. Essa é uma responsabilidade minha e sua, no momento da adversidade, dizer, epa, aqui não. Eu vou me alegrar, independente de. A Bíblia fala e me garante que a paz que excede todo entendimento é essa que está sobre o meu coração. E é sobre ela que eu vou andar. Amém? E aí ele entra em 1 Tessalonicenses, aí eu quero lembrar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 6, que a alegria vem de Deus. E vós fostes feitos imitadores nossos. E vós fostes feitos imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, que está em 1 Tessalonicenses 1,6. Isso está se referindo a Paulo, que frequentemente associa a alegria em tempos de tribulação. Que legal! Eu posso me alegrar, principalmente no momento de tribulação. Mas, Raiba, é no momento de tribulação que eu quero ficar prostrado, não prostrado diante do Senhor, mas prostrado na minha cama, recolhido, não quero falar com ninguém, eu estou triste, eu estou abalado. Mas ele está falando que Paulo frequentemente associava a alegria a tempos de tribulação. A palavra grega, tribulação, é tríplice. Se eu não estiver falando errado, me perdoem. Se eu não estiver falando certo, me perdoem. Amém? Tribulação é tríplice, que significa aperto ou pressão, algo que sobrecarrega o espírito. Mesmo em meio a essa pressão, o cristão pode expressar uma alegria sobrenatural. Ou seja, é um momento de prensa, é um momento de pressão, onde os cristãos expressam a sua alegria. Eita, olha, a alegria nasce quando eu estou vendo um filme legal, quando chegam bênçãos na minha vida. Mas eu achei que a alegria era só esses momentos. E Raiva, então tu sorri e está alegre. E quer dizer que nesses tempos está acontecendo coisa na sua vida? Sim, querida. Muitas, querida. Essa semana, querida. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí eu coloco o meu melhor sorriso, que eu falo, quem anda comigo sabe. Nos dias mais difíceis, aí que eu me arrumo, aí que me preparo, ali que eu fico mais linda, porque eu não sei você, mulher. Porque quando eu falo, se for para mim ir para uma guerra, se for para mim enfrentar algo, eu vou enfrentar linda e loira e firmada em Deus e no salto. Porque o diabo vai ter que me engolir assim. Essa história de eu ficar descabelada, acabada, desfalecida, não combina comigo. Eu não sei se combina com você, mas comigo não combina. E nunca eu vou deixar combinar. Mas esses dias quase ele me enganava. Olha, você acredita? Isso mostra para vocês que eu sou ser humano, tá vendo?
E aí, quando eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a localizar algumas coisas que eu precisava lembrar sobre a alegria e sobre a paz, que eu precisava exercer, que eu tinha abaixado a guarda, amém? Nós, às vezes, baixamos a guarda com relação a algumas coisas, mas o diabo, ele nunca baixa a guarda. Ele está sempre pronto a esperar uma pequena oportunidade ou uma brecha para tentar nos destruir. Amém? Lembrar que aquela viagem, então, mas lá quando você chegar vai ser assim assado. Fulano viajou, a família é tudo crente, mas a sua não é. Então, quando tu chega lá, tu vai lidar com um monte de demônio e tal, com os capirotos. Aí eu falei assim, eita, mas foi para isso que eu fui chamada? Para chegar no lugar e ser luz? Se quando eu era nova convertida essas coisas não me abalavam, vai me abalar agora? Que eu tenho mais ferramentas, que eu estou mais habilitada, que eu já estou mais madura. Se antes, no início da minha conversão, essas coisas não me pararam, eu falei assim, olha só, diabo, isso daí é mais um motivo para mim ir, porque como meu marido fala, essa viagem não vai ser uma viagem qualquer, essa viagem vai ser evangelística, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, eu até fico, porque eu já estou pensando a gente entrando no aeroporto, já evangelizando pessoas. Amém, glória a Deus, no avião. Amém, ele fala isso o tempo todo. E eu creio que realmente será assim. Então, muitas coisas vieram me bombardeando esses últimos dias. E o Senhor me lembrou dessas verdades. E quando o pastor falou comigo, eu falei assim, meu Deus, nossa, tá tão fácil falar sobre isso e viver sobre isso nesse momento. Mas é muito bom justamente porque a ideia que nós temos de alguém que sorri, que está sempre, graça e paz, irmão, glória a Deus, aleluia. E aí você olha assim, eu que estou passando por um monte de problema, essa menina lá vem, ela com esse sorriso, graça e paz, isso, aquilo, outro. Acreditem, crente tem raiva de eu fazer isso. Tem muitos crentes, mas vão ter que me aturar. E o diabo também. Porque Deus é bom e nós devemos viver dessa forma. Sabe, não sermos levados pela circunstância, de nós sermos receptivos com as pessoas. Nós precisamos ser receptivos com as pessoas. Não importa se o meu dia foi difícil, não importa se lá em casa estava uma turbulência, ninguém é culpado do que está acontecendo e eu preciso exercer o fruto do Espírito, a alegria e a paz, independente da circunstância. E se o irmão que está do meu lado não gosta, ele vai passar a gostar ou ele vai ser transformado, algo vai acontecer com ele. Porque isso é a palavra. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí ele fala, a palavra grega para alegria é chara, que vem de charis, que significa graça. Ou seja, a alegria é resultado da graça de Deus atuando em nós, mesmo quando tudo ao nosso redor está ao contrário. Quando nós exercemos o fruto de alegria, nós estamos transformando o nosso redor com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que nós vemos através da palavra. De que aquela circunstância, ela não dita ou ela não vai mudar aquilo que eu estou sentindo. Mas aquilo que eu decido exercer vai mudar aquela circunstância. Amém? Aleluia. E a alegria versus felicidade, que é algo muito interessante, né? Eu estou vivendo felicidade pela minha viagem, mas, ao mesmo tempo, eu estou com muita alegria. Mas sabia que tem diferença? Então, vamos lá. Felicidade depende da circunstância. É um prazer momentâneo. Aquilo que você desejava ou uma surpresa que fizeram para você. Você fica tão feliz, que às vezes você era aquela pessoa até mais murcha. Mas naquele dia tu fica, meu Deus, aconteceu isso, aquilo, outro. E você pode ter certeza, se você me contar, eu vou ficar... Se você achar que vai acontecer com você, eu já estou aqui. É desse jeito. Estou mentindo quem me conhece? Amém. Glória a Deus, né? Deus é bom. E a alegria é uma decisão espiritual que permanece mesmo no sofrimento. A felicidade é uma circunstância.
onde algo que é muito bom acontece comigo e eu fico muito feliz por aquilo. Mas a alegria é algo permanente que eu exerço mesmo em meio à adversidade. Amém? E aí, eu vou entrar agora no testemunho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar de mim? Mas eu estou falando de mim desde o início, né? Mas amém. Quantos sabem aqui que eu engravidei e perdi um bebê? Pronto, alguém sabe? Alguns sabem? Não só isso, sabe, amém. Então, aquele bebê veio no momento em que eu estava vivendo algumas questões. E diferente da Yarin, que Deus precisou ministrar o meu coração, porque eu estava resistente. Aí, quando eu orei, um mês depois já engravidei. Quando eu falei, está bom, Senhor. Né? Eu não posso ser egoísta. O relacionamento não é só Raiba, mas é Raiba e Lu Anderson. Então, amém. Se você diz que esse é o momento, então amém. Esse é o momento. E eu desfrutei, né, de uma gravidez extraordinária. Mas a minha segunda gestação era algo que eu queria. Olha que coisa, né? E eu estava empolgada. Porque aquilo estava restaurando coisas dentro do meu casamento que para mim estava sendo muito bom. E aí aconteceu a perca. Só que quando eu fui para o hospital, até o último momento de um médico falar comigo, eu tinha uma certeza dentro de mim que ainda que eu estivesse perdendo sangue, eu iria chegar lá e ele ia dizer que o bebê estava lá. E eu me lembro como se fosse exatamente hoje. Quando eu estava saindo do meu quarto, porque eu vivi dias em que essa experiência foi algo muito novo para mim. Todos os dias eu declarava versículos a respeito disso. Todos os dias eu falava com o Senhor. Eu vivia uma intensidade de céu ali dentro do meu quarto, sobrenatural. Que para mim era inevitável acontecer o contrário. Você já viveu algo que você tinha a certeza que era algo e que no dia não foi aquilo que você tinha a certeza ou uma convicção? E aí eu me lembro que quando eu ia sair do meu quarto para ir para o hospital, o Senhor falou assim, mas se não for aquilo que está no seu coração. Aí eu fiquei assim. Eu falei, Senhor, eu vou te amar do mesmo jeito. Nada vai mudar. Mas dentro de mim, não, Senhor, só estava falando aquilo comigo só para ver, para situar onde estava o meu coração. E eu fui até o hospital e até o último momento, e quando eu fiz o exame, eles me perguntaram, por que você está aqui? Eu falei, porque eu estou grávida. Olha, eu estou grávida. Ele falou assim, não tem nenhum bebê aqui. Pelo menos não tem mais. E eu saí de lá, sentei diante do médico e ele me falou um monte de coisa boa, né? Que até isso foi bom, né? Falou um monte de coisa que parecia bem agradável, bem bonita. E quando eu saí de lá, eu encontrei com a Michela. E o meu pensamento era, eu queria tanto que a Michela estivesse aqui. Porque quem sabe que ela viveu essa experiência antes de mim. Ela viveu algo parecido. E aí, quando ela me abraçou, foi o momento que eu chorei. Mas quando eu cheguei no meu quarto, o diabo estava lá. Esperando, não fisicamente, mas você entende? O mesmo lugar onde eu tinha me enchido da palavra de convicção, de verdade, era o lugar pelo qual ele estava me esperando. Não tem bebê? Cadê o seu pai? Você queria tanto, né? E sabe, queridos, eu me prostrei e depois eu me levantei e eu comecei a dançar, porque eu falei para vocês, eu sou dessas. Eu não me permito ficar muito tempo nesse negócio de sofrendo, isso, aquilo, outro. Não tem a ver comigo e não tem a ver com a palavra. E eu tive uma segunda experiência. Me levantei dessa situação. 2 dias depois, eu precisei apresentar um trabalho no Bradesco. E todo mundo estava lá com cuidado comigo, porque eles sabiam que eu tinha perdido o bebê. E eu falei, não, eu vou apresentar o meu trabalho. E o meu professor falou para mim, não, é melhor você não apresentar, você acabou de perder um bebê. Eu fui lá, apresentei e tirei nota 10. E cheguei lá linda, loira, como vocês estão vendo. Eu não cheguei com aquela cara assim. E está tudo bem, amém?
se você em algum momento teve uma perda e você ficou triste. É que eu ajo de uma forma diferente. Que parece que eu não estou sentindo nada, ou que eu não senti nada. Amém? Mas eu não vivo por aquilo que eu sinto. Amém? E essa alegria que a Bíblia fala, eu decidi exercer. Então, quando as pessoas vinham me consolar, eu tinha uma palavra para elas. E eu vivi uma segunda situação. E eu vou falar para vocês que essa para mim foi mais difícil. E eu nem esperava que a Eva estivesse aqui. Você acredita que eu senti muito mais a perda da Ariela do que a perda do meu filho? E eu posso dizer para você que eu precisei me colocar no lugar em Deus, em que eu confiava nele, independente de ele me dar alguma explicação. Porque uma das coisas que eu ouvia era o que você vai dizer sobre tudo aquilo que você pregou, que você ministrou, que você cria, declarava e agora não aconteceu. Sabe, queridos, eu fui para o meu quarto e eu chorei muito. Foi muito diferente. Porque eu gerei com alguém algo que não estava dentro de mim. E uma das coisas que Deus falou para mim, como igreja, vocês viveram um tempo de unidade que vocês nunca tinham vivido antes. E eu falei assim, meu Deus, Senhor, como igreja vocês sentiram a dor, vocês se colocaram no lugar e vocês amaram de uma forma sobrenatural. Como de fato a igreja de Cristo deve ser. E aquilo foi muito forte e Deus disse, eu não preciso dar satisfação para você sobre isso. E apenas diga que eu continuo sendo Deus. E se alegre porque você não vive por aquilo que você está passando. Pela resposta que você não tem. Mas você vive pela fé no Filho de Deus. E sabe, queridos, foi algo que não foi fácil para me lidar. E quando eu cheguei aqui na igreja, a sensação era de fato o que todo mundo estava vivendo. Nós estávamos sentindo um luto. E por que eu estou falando isso para você? Porque existem circunstâncias que nós vamos viver sozinhos. Mas existem circunstâncias e tribulações e momentos de pressões que nós vamos viver em conjunto. E nada disso anula a paz que nós devemos exercer e a alegria que nós devemos exercer. E enquanto eu estudava, eu lembrei que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas o chorar com os que choram não quer dizer que eu deva ficar semanas, meses, anos fazendo isso. Eu devo chorar, mas eu devo me lembrar do que a palavra diz a respeito daquele momento. Devemos viver aquela circunstância naquele momento que é um momento de dor e deve ser respeitada. Mas nós não devemos ficar naquele lugar de sofrimento. Não devemos ficar no lugar de questionamento de Deus, como se nós disséssemos para Deus o que Ele tem que fazer. Porque quem nos criou foi Ele. E aí é a nossa oportunidade de exercermos aquilo que nós dizemos que conhecemos na palavra. Porque se relacionar com Deus e conhecer a Deus é muito mais do que um sorrisinho. É muito mais do que ser simpático. Se relacionar com Deus é de fato no dia difícil. Eu dizer, você não mudou por causa da circunstância. Você não é mal por conta da circunstância. Você está no seu trono e você está inabalável. Você continua sendo meu pai, você continua sendo Deus, e o que aconteceu não vai mudar o que eu penso ou o que eu sinto. E eu não vou me mover se eu estiver no momento de tristeza. Eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é aquele que fez todas as coisas. E tudo aquilo que eu estou sentindo nesse momento, eu decido me alegrar, não pelo que aconteceu. E sabe, um dos livros que fala muito sobre alegria e paz do nosso ministério é o livro do Bud, Alegria e Ha. Que o nome do livro é Uma Vida de Alegria.
Eu me atentei tanto só para o ha-ha-ha, que quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, é uma vida de alegria. Meu pai, eu achava que era só ha-ha-ha. Eu só estava, ha-ha-ha, me atentei tanto no ha-ha-ha, que é uma vida de alegria. Então, uma das marcas do apóstolo Bud era que em todo lugar que ele estava, em todo momento, em toda circunstância, você ouve as pessoas falar a mesma coisa. Aconteceu uma tragédia, irmão, Deus é bom, o diabo é que não presta. Tu queria reclamar do lado dele, ele te mostrava o que a palavra falava a respeito daquilo. Eu não tenho que comer, agradeça, irmão, aquela comida que você tem lá na sua casa, porque não é aquilo que você gosta, mas é isso que você tem. E o melhor de Deus vai chegar. A minha mulher não é convertida. Irmão, agradeça porque você tem uma esposa, tem homens que estão orando e não aparece ninguém. Estou dando exemplo, tá? Ele não falou isso, gente. Mas assim, era uma marca dele que mesmo ele estando doente, as pessoas falam que em meio à doença, à dor, ele não deixava de exercer aquilo que ele acreditava. E se você não leu, e se você precisa, e eu também, vamos ler de novo? Porque em todo momento, em toda circunstância da nossa vida, querido, nós precisamos mostrar para o mundo que nós, de fato, não vivemos por aquilo que está acontecendo conosco. Porque as pessoas no meu trabalho, elas falam isso. Raiba, tudo para você parece que é um mar de rosa. O seu casamento é maravilhoso, você não fala do seu marido. Gente, mas eu não tenho que falar do meu marido para elas mesmo, não. Eu tenho que falar para o meu pai. Então, Senhor, entendeu? É para ele. Entendeu? A vontade que eu tenho, eu falo para ele, para o meu pai, entendeu? Não é lá no meu trabalho. Contar coisas que não estão dando certo na minha vida, lá não é o lugar de eu contar. Lá é o lugar de eu contar bênçãos. Ah, mas você não quer mostrar fragilidade, não. Fragilidade eu mostro para alguém que é maduro o suficiente para me ajudar a caminhar. Gente, eu sou uma pessoa muito comunicativa e muito sorridente, mas a minha vida particular, eu não abro. Eu já falei isso daqui várias vezes. Se tem alguém que conhece muito sobre mim, é a Michelle e o pastor Felipe. Eu sou muito comunicativa, mas existem muitas coisas bombásticas, raíbia, que é só eles. Por quê? Pela confiança, porque eu sei quem eles são, eu sei o cuidado que eles têm, mas eu sei que eu vou ouvir deles a verdade. E sabe, isso é muito bom. Então, lá no meu trabalho é um lugar que eu vou exercer o fruto da alegria. Quando eu sou esmiuçada ali, quando eu sou, quase que colocada lá embaixo, porque eu chego sorridente, todo mundo está assim, quase que o deserto do Saara chegou ali, todas as desgraças do universo só acontecem lá, porque outra coisa que me dá uma indignação é quando está contando bênção, e a pessoa conta desgraça, mais desgraça, é a pessoa que tem mais enfermidade, é a pessoa que aconteceu mais tragédia, é a pessoa, parece uma competição de desgraça. Você já esteve em alguns lugares assim? Gente, se eu fosse viver contando o que foi de ruim que aconteceu com a minha vida, vocês iriam chorar. Eu tenho a certeza absoluta que vocês iriam chorar. E vocês iam dizer, meu pai amado, sério que isso aconteceu com você? E quando eu ouço as pessoas só contarem isso, eu fico pasma. Porque é como se comigo não acontecesse nada. Mas eu também falo, não vou ficar falando. O que vai edificar? A vida dessa pessoa já está esse caos. Se eu for contar, vai ser 2 abraçando a outra chorando. Não, vou falar, irmã, mas tem isso na palavra. Então, queridos, a circunstância não pode ditar, mas eu e você podemos exercer aquilo que existe dentro de nós, que nós já recebemos do Senhor. E aí, passando o testemunho, você está vendo como eu nem dramatizei demais o meu testemunho? Porque eu nem gosto de ficar enaltecendo isso, essa tristeza ou algo, mas está tudo bem. Eu tenho que enaltecer mesmo as bênçãos, eu tenho que enaltecer a glória de Deus. É o nome dele que deve ser glorificado. E se eu me levanto em cada circunstância, se eu me levanto em cada momento, é por conta dele.
É porque eu creio nessa palavra. Não é que eu desconsidero a minha dor, mas é porque eu não vou ficar naquele lugar. Eu vou passar por ele, mas eu não vou ficar nele. A tribulação vai vir, eu não vou ficar nela. Eu vou passar por ela. Eu não vou ficar mimizando, alimentando esse sofrimento. Eu vou declarar a palavra de Deus e vou caminhar nela. E aí, lá em Neemias, fala assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eita, que Neemias está falando que não é para mim ficar triste? Essa alegria não veio de mim, mas do Espírito Santo, é o que Neemias deixa entender. E ela habita dentro de mim, mesmo sem entender o porquê. Eu sabia que tudo iria ficar bem. E a paz de Deus guardaria o meu coração em meio a tudo que Deus me comissionou a fazer. Eu fiquei imaginando ele sendo comissionado por aquilo, mas ele não se deixando levar pela circunstância. Então, ele confiava que aquela alegria e que a paz que regia a vida dele era aquilo que ia nortear a sua vitória. Amém? E a alegria em meio à tribulação, nós vemos que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 13, dos 50 a 52. Mesmo perseguido, os discípulos estavam cheios de alegria. A alegria do Espírito não é uma ausência de dor, é a presença de Deus em meio à dor. A alegria não é a ausência de dor, mas é Deus em meio à dor onde eu exerço isso. E aí nós vemos lá em Filipenses, por que eu estou dando esses respaldos para vocês? Porque não se trata de um discurso, não se trata do que eu acho, se trata do que a palavra diz. Amém? Em Filipenses 4, do 10 a 11, diz assim, que Paulo, ele falou, eu aprendi. Se ele disse eu aprendi, é porque não é algo que ele vivia, mas que ele decidiu aprender. É algo que se aprende. Amém? Amém? A viver contente em toda e qualquer situação. No livro Ha, ele fala assim, as pessoas que davam testemunhos, que ajudaram, né, a escrever o livro, elas falavam que, para tudo, o apóstolo Bud, ele tinha um lado positivo. Eles usaram essa palavra positivo, mas era para tudo que alguém vinha, ao contrário, falar para ele, ele olhava à luz da palavra e ele via completamente diferente. Sabe aquela coisa de alguém chega para você e fala assim, eu perdi o meu filho, aí você fala assim, amém, mas o Senhor é aquele que te conforta, que te consola. Ah, não, mas já é o segundo filho. E aí você declara a palavra para a pessoa e você vai sempre dando força para aquela pessoa dentro da palavra. E eu chego ao ponto, se aquela pessoa não deixa de falar aquilo, você fala, você quer que eu ore por você? Você quer que eu ore com você? O apóstolo Bud, ele não deixava que as circunstâncias mudassem aquilo que havia dentro dele. E existem pessoas que falam que em meio à dor que ele estava sentindo, nos últimos dias dele, ele continuava falando fé. Porque ele acreditava naquilo que a palavra falou, naquilo que a palavra dizia. Sabe, nós precisamos dizer para as circunstâncias, para o caos quando ele chega, aquilo que de fato nós cremos. E o que é que nós cremos? Porque nós exercemos isso no momento do caos. Eu me vejo quem eu sou de verdade é no dia da adversidade. O quão sorridente e maravilhosa e crente eu sou quando uma notícia não é favorável. Quando aquilo que eu cria não foi de acordo com aquilo que eu esperava. E eu decido me alegrar porque eu não vivo por aquilo que eu estou vendo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Amém? E aí, em Filipenses 4, 10, 11, diz que ele aprendeu, ou seja, é algo que se desenvolve com o tempo e com um relacionamento com Deus. Então, isso envolve relacionamento. Não é algo superficial, de uma amizade superficial, é um relacionamento.
onde você lê a palavra, onde você se deleita na palavra, onde você ora, onde você tem um tempo de devocional com seu pai, e esse relacionamento ele vai se estreitando, e cada vez mais o que é dele vai ser seu, e o que é seu está tão envolvido que daqui a pouco você se torna muito parecido com ele. E aí a circunstância vem e você não se abala. Você pode ficar assim, mas você fica de pé e você se alegra. Você já ouviu o testemunho de pessoas que falam que estavam com os filhos mortos nos braços e eles continuaram fazendo o que Deus chamou eles para fazer? Gente, isso é muito forte, mas eu imagino que não é fácil, não. É muito difícil. Mas isso requer um relacionamento com aquele que nos criou. Isso requer um relacionamento de confiança em que eu confio totalmente no meu pai, não importa o que aconteça. Absolutamente nada vai abalar o meu relacionamento com ele. Não importa se ele respondeu a minha pergunta ou não, eu vou continuar o amando. Não importa se algo aconteceu do meu jeito ou não, eu continuo amando. Não importa se eu não vim de uma família cristã, eu continuo sendo grata a Deus porque Ele me fez para um propósito maior. Não importa se eu estou desempregada, Deus vai me colocar no emprego muito melhor e maior. Não importa se o meu casamento não está como eu gostaria, eu decido me alegrar e me inundar e exercer o fruto de paz em meio àquele caos, porque eu confio no meu Pai. Amém. Aleluia! E ele fala que a alegria nos fortalece. Sabe, a gente ri, eu estava vendo um vídeo recentemente, e a Meire estava até comigo. Eu falei assim, meu Deus, por que o meu marido colocou esse vídeo aqui? E o cara começou, aí os outros, aí o outro, aí o outro, daqui a pouco eu estava... Aí a Meire falou, tá vendo por que ele colocou? É isso que acontece quando as pessoas começam a rir. Gente, foi um vídeo natural. Mas eu comecei a rir. E muitas vezes nós vamos começar a rir diante de circunstâncias que a gente não está com vontade de rir. Ai, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. Aí daqui a pouco ele está... glória a Deus, aleluia, Senhor, você é bom. Eu não vivo pela circunstância, Pai, eu confio em você. Aleluia. Pai, obrigada, porque nada vai mudar. O Senhor permanece no seu trono. Você não se abala, absolutamente nada abala o Senhor. A paz que é para os filhos, e eu sou filha, eu exerço isso, e eu creio que nada vai abalar aquilo que eu acredito, Pai. Obrigada, porque a minha alegria não depende dessa circunstância. Eu vou continuar alegre, eu vou sorrir. O diabo que me ature, tudo vai bem, porque eu estou assentada com o Senhor nas regiões celestiais. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou cuidada. Não há nada nesse mundo que seja mais importante para Deus do que a minha vida. Eu estou guardada, eu sou boa, porque o Senhor me chamou para fazer isso e tudo vai bem. Obrigada pelo meu casamento, obrigada pelos meus filhos, Senhor, muito obrigada. Sabe, queridos, nós precisamos achar dentro de nós motivos, porque nós temos o suficiente para nos alegrarmos. Você pode ficar de pé, por gentileza. O Ministério de Louvor pode se levantar. Pode vir até aqui, por gentileza. Quando nós nos alegramos, somos fortalecidos no dia ruim. A alegria é a nossa arma espiritual para superar as dificuldades. A alegria nos conecta com a força do céu e nos mantém firmes. Eu decido me alegrar, exercer esse fruto e nesse tempo eu começo a me conectar com meu Pai e aquela alegria que antes estava difícil de ser exercida, espiritualmente eu começo a rir de uma forma sobrenatural e é como aquilo que estivesse me pressionando, não estivesse me pressionando mais. Amém? Aleluia! A paz que excede todo entendimento.
Esse versículo foi algo que, em todo momento que eu passava por adversidade, eu me lembrava desse versículo, que está lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, excede o entendimento humano, que não é compreendido, que não é explicado, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É um lugar onde eu estou guardada, o meu coração, a minha mente. E nesse lugar eu encontro em Deus a paz. Eu exerço ela, eu vivo ela e eu não me deixo abalar por aquilo que está à minha volta. Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias que os crentes não são mais os crentes tão fortes como eram antigamente. Às vezes a gente tem essa sensação. Nós recebemos muito mais palavras, nós estamos sendo cada vez mais fortalecidos com o entendimento dessas verdades, mas nós precisamos exercer a palavra. Nós temos tido muito conhecimento e temos exercido pouco a respeito dessas verdades. Sabe que eu caminho no meio de muitos cristãos e às vezes parece que eles não são cristãos, porque tudo aquilo que eu vejo não condiz com a palavra. É uma tristeza que não acaba nunca, é uma batalha que não acaba nunca, é uma vida de miséria que não acaba nunca. Parece que quanto mais chegou o conhecimento, mais as pessoas deixaram de exercer as verdades da palavra. E eu e você precisamos ser o espelho no qual as pessoas vão olhar e ver a Cristo. Nós precisamos ser a luz em que as pessoas vão ver algo diferente. E é o que eu sempre falo para as pessoas: eu não sou assim por mim mesma. Eu sou porque eu decido, porque a palavra diz que eu devo exercer esse fruto. A alegria, a paz não é um estado por uma circunstância, mas é algo que eu exerço. Porque quando eu estudei, que eu vi que o fruto do Espírito era algo que eu exercia, que não dependia do outro e nem de Deus mais, que dependia de mim, eu comecei a compreender por que essas circunstâncias que se levantam era uma oportunidade para me colocar em prática aquilo que eu acredito. Porque não tem melhor lugar para me exercer o fruto da paciência se eu não tiver que lidar com alguma coisa que eu diga que eu não consigo fazer. Não existe melhor lugar para me exercer amor, senão quando alguém me odeia, tem uma raiva de mim sem eu ter feito nada para ela. Esse é o melhor lugar para me exercer o amor. E essas são as oportunidades que eu e você temos para exercer o fruto do Espírito. A alegria não é um estado momentâneo. Ela é uma decisão que eu e você tomamos todos os dias quando as circunstâncias vêm, batem a nossa porta, ou elas são jogadas em cima de nós, e nós decidimos nos alegrar independente dele. A paz em meio ao caos. Porque quando eu penso que Paulo estava ali naquela prisão e ele começou a adorar o Senhor, é uma pessoa que sabe exatamente onde ele está. Não fisicamente, mas aonde ele está espiritualmente. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha convicção do pai dele. Ele tinha convicção do Senhor que ele servia. E não era uma prisãozinha, eu falo assim, mas só quem já estudou sabe que aquela prisão não era qualquer lugar. E ele decidiu exercer, através do louvor dele, ao Senhor. E sabe, agora o Ministério de Música ele vai dedilhar algo. E eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos nesse momento. E eu sei que, como sempre, eu falo que tanto eu quanto vocês, nós passamos por circunstância.
Sabe, mas uma das marcas desse ministério é que ele tem nos ensinado que esse fruto é algo que nós exercemos. E o dia mau, o dia de adversidade, ele vai chegar. E às vezes pode ser circunstâncias adversas, ou todos os dias nós teremos a oportunidade de exercermos a alegria, sabe? Talvez você não seja uma pessoa como eu, muito sorridente, mas muitos palestrantes, eles falam que aquilo que está dentro de você é algo que se torna muito evidente no seu dia a dia. Você não diz que ama Jesus e age de uma forma diferente. Eu não posso dizer que eu confio nessa palavra, mas no dia de adversidade eu ando diferente àquilo que eu digo que é a palavra. Eu não falo para o outro, mas no dia da adversidade eu acho de uma forma diferente. Amém? Aleluia. Aleluia. A paz e a alegria, no livro do Bud, diz que são como duas irmãs gêmeas que andam juntas. Se você tem uma, você também tem a outra. Porque ele fala que a alegria e a paz, elas devem andar juntas. Eu devo exercer o fruto da alegria, mas eu também exerço o fruto de paz. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Vamos exercer um pouquinho, já que nós somos crentes, amém? Eu gostaria que você lembrasse de uma circunstância que você viveu essa semana, que não foi fácil. Ah, mas a minha semana foi maravilhosa. Então lembra de algo que aconteceu esses últimos dias. Sabe, querido, e agora eu quero que você olhe para esse lugar que você está vendo, para essa circunstância que aconteceu, e você diga: ha, ha, ha. Eu não ouvi você falar isso.